Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lídia Brandão, eu tenho 37 anos e o tema do vídeo de hoje é sobre depressão pós-parto. E antes de eu continuar esse vídeo, eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, dê o seu like e quando vocês terminarem de assistir, compartilhem o vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu escolhi esse tema porque há mais ou menos 4 anos atrás eu passei por isso, quando o meu filho nasceu. E nessa época eu senti muita necessidade de ouvir mulheres que estavam passando pela mesma dificuldade, para poder ver e entender também que não era só eu que estava passando por isso. O que eu achei mais foram informações sobre o que é depressão pós-parto, sintomas, tratamento. Vi algumas mulheres conversando, em blogs, falando, eu também tive, é horrível. Mas eu senti muita necessidade de conversar com alguém sobre isso, ou de ouvir uma mãe explicando o que ela passou, como que ela superou, quais foram as alternativas, enfim, esses pequenos detalhes que fazem muita diferença quando a gente está dentro do problema. Antes de falar do pós-parto, eu quero contar um pouquinho do antes da gravidez, porque eu sei que isso influenciou muito depois que meu filho nasceu. Então vamos lá. Eu descobri que eu estava grávida porque eu comecei a ficar muito enjoada e vomitar muitas vezes ao dia. Então eu decidi fazer um teste de farmácia que deu positivo. Nessa época, o meu marido, que hoje é meu marido, a gente não era nem namorados. Então foi um susto assim para nós. Ele chegou na minha casa e eu abri o teste lá online e vi que deu positivo. A gente passou mal mesmo, de nervoso. A gente ficou muito angustiado. Ele chegou até a falar, a minha vida acabou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E na verdade a minha vida só estava começando ali, né? A nossa vida só estava começando. E a partir daquele momento surgiram as dúvidas. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar junto, não vai? E como a gente não conseguiu decidir nada, a gente decidiu que a gente precisava de uma terapia. Foi ele para uma psicóloga e eu fui para outra. Depois de um mês de terapia, a gente resolveu que a gente ia casar. Só que nessa época ele já estava tirando o passaporte dele italiano e ele estava decidido a ir embora do Brasil pela situação econômica, enfim, que o Brasil sempre esteve, mas aquele ano as coisas pioraram um pouco. Ele falou assim para mim, olha, a gente vai casar, primeiro porque a gente se ama, né? Depois porque a gente tem um filho agora que vai nascer, mas eu não quero ficar no Brasil porque eu não tenho condições de dar uma estrutura para um filho, né? O meu marido e eu somos músicos. E quem é músico sabe como é difícil viver de música, ainda mais porque é um emprego que não tem registro, a gente vive assim de acordo com o que a gente trabalha, como um autônomo, né? Então ele falou, olha, a gente vai casar, mas a gente vai embora e eu tava vendo a possibilidade de a gente ir para a Alemanha. Isso para mim foi um susto, porque até então o máximo que tinha acontecido de mudança na minha vida é sair da casa dos meus pais para ir para minha casa. Mas eu decidi que eu ia para a Alemanha com ele. E uma coisa que eu quero contar também, os meus enjoos aconteciam todos os dias e todos os dias eu vomitava muitas vezes ao dia. E isso foi até o final da gravidez e ainda algumas horas depois que meu filho nasceu. Então, descobri que eu estava grávida, um mês depois decidimos que íamos casar e um mês depois nos mudamos para a Alemanha. Foi uma experiência muito difícil. Chorei, acho que eu chorava diariamente de saudade da família, saudade dos meus pais, né, principalmente. E quando a gente chegou na Alemanha, a gente não tinha aonde morar. Essa é uma outra história para um outro vídeo. Mas resumindo, uma amiga de um amigo de uma amiga minha, que essa amiga era alemã, ofereceu a casa dela para a gente morar enquanto a gente não achava um apartamento para alugar. Porque quem mora na Alemanha sabe como é difícil achar um apartamento. E lá nós ficamos 40 dias dormindo na sala, num sofá-cama, e era ela, o esposo, mais 3 crianças. E um cachorro que se chamava Spike. Nesse tempo que eu estava na casa dela, a gente precisava correr atrás de um apartamento novo para morar e atrás de um trabalho. Finalmente achamos a nossa casa e para lá a gente foi. E aí meu filho começou a se mexer. Geralmente nessa época acontece aquela coisa maravilhosa que a gente vê na televisão, as mamães colocando a mão na barriga, venha sentir o meu bebê, que lindo, que maravilhoso, será que é menino, será que é menina? E aí veio minha primeira frustração. Eu não conseguia sentir prazer em sentir meu filho na minha barriga, porque cada vez que ele chutava ou tinha algum movimento muito brusco,
eu ia pro banheiro vomitar. Então, cada vez que ele se mexia, eu começava a ficar com raiva, porque eu sabia que eu ia vomitar. E foi muito difícil lidar com esse sentimento, porque muitas pessoas perguntavam: e aí, tá conversando com o nenê? Faz carinho na barriga, conversa com ele, canta uma música. E eu não conseguia fazer nada disso. E assim foi até o final da gravidez. Eu não tive nenhum tipo de comunicação com meu filho. 2 dias antes dele nascer, meus pais chegaram. Meu filho nasceu no dia 7 de dezembro de 2016. E foi o trabalho de parto. Durou nada mais, nada menos que 32 horas. E foram as 32 horas mais desgastantes da minha vida. Eu tive alguns problemas durante o parto. O primeiro foi a falta de dilatação. Eu estava tendo contrações já, a cada 5 minutos minha bolsa já tinha estourado, mas eu não tinha dilatação. E isso foi durando, e minhas contrações cada vez menos espaçadas. E um detalhe, a cada contração era um vômito. E meu marido passou o trabalho de parto inteiro trocando os saquinhos de vômito. Então isso para mim foi muito desgastante fisicamente, porque eu não tinha mais força. E eu não conseguia parar de vomitar e nem fazer meu filho nascer. Quando deu por volta das 19h30, eu pedi para as enfermeiras chamarem o anestesista, porque até então eu tinha escolhido o parto normal, eu não queria anestesia, mas eu não aguentava mais, né? Era muita dor, era muito vômito, era muito tudo e nada do meu filho nascer. E só que o anestesista só pôde me atender 5h30 da manhã do dia seguinte. Quando ele chegou, foi o momento mais glorioso daquele período, porque minhas dores acabaram e, consequentemente, o meu vômito também parou. Aí veio mais um problema. O meu filho estava com a cabeça inclinada para o lado errado. Então, ao invés da pontinha da cabeça para fora, ele estava com o nariz. E ele não conseguia sair por causa disso também. Elas fizeram algumas manobras, colocaram almofada, daí eu ficava deitada, colocaram do outro lado da barriga e eu ficava deitada. Aí chegaram à conclusão que não ia dar certo e a médica me perguntou: você quer fazer cesárea? Eu falei: não, eu esperei até agora para fazer o parto normal, ele vai nascer de parto normal. Até que por volta das 9h30 da manhã eu comecei a sentir aquela vontade de fazer cocô, que é quando a criança está para nascer. Mas como ele estava com o narizinho para fora, eles tiveram que fazer episiotomia, eu levei por volta de 28 pontos, que depois os pontos inflamaram. E meu filho nasceu. Essa eu acho que é uma das partes mais tristes e que foi a minha segunda maior frustração durante a gravidez, porque quando meu filho nasceu, eu filmei esse trabalho de parto e quando meu filho nasceu, elas me deram ele no meu colo e eu tenho isso registrado. Eu olhei para ele e falei: que coisa estranha, alguém segura ele, porque eu não quero. E até hoje isso me machuca. Eu sei que foi um momento difícil, mas dói lembrar. Então eu fui para casa 3 dias depois. Graças a Deus ele nasceu saudável. Eu tinha muito leite. E aí chegou meu terceiro problema. Eu não queria dar de mamar. Ele acordava a cada 1 hora durante a noite. Eu estava muito cansada. E tudo que eu queria era dormir. E a minha sorte foi que meus pais estavam lá para me dar uma força. Porque esses 40 dias o meu filho ficou dormindo mais com eles do que comigo. O que acontecia é que, quando meu filho começava a chorar, eu entrava em desespero. Eu não queria que ele viesse mamar, de jeito nenhum. Eu não queria dar de mamar. A única coisa que eu queria era dormir. Eu precisava, meu corpo gritava: eu quero dormir, eu quero dormir. E eu não podia dormir. E eu dava de mamar totalmente contra a minha vontade. Quando a gente vira mãe, a gente sabe que é uma obrigação. Aquele filho depende da gente. A sobrevivência dele, né? O futuro dele depende da gente. É uma vida que depende da nossa. Isso é uma responsabilidade muito grande e que eu acho que eu não estava preparada. Na verdade, eu acho que quando um filho nasce, a maioria das mães não estão preparadas, né? Porque são mudanças muito grandes, hormonais, físicas. Eu, durante a minha gravidez, engordei 22 ou 23 quilos, então isso me assustou muito também. E eu achei muito difícil administrar toda aquela situação, o meu corpo pedindo uma pausa e meu filho pedindo a vida. E eu ficava naquela luta interna, né? Eu preciso alimentar, porque uma criança que não tem culpa, mas eu não quero. Eu preciso cuidar, mas eu não quero. Eu preciso trocar a fralda, mas eu não quero. E o que eu ia fazer?
Aí começaram a aparecer aquele sentimento de culpa, né? Porque eu não tinha prazer em dar de mamar, eu não tinha prazer em ficar com ele. Aliás, meus pais ficaram a maior parte do tempo com eles assim que ele nasceu, porque eu estava abalada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Essa situação mais crítica durou mais ou menos 4 meses. E enquanto minha mãe estava lá, ela via esse tipo de atitude que eu tinha, né, em relação ao meu filho, e ela brigava muito comigo, porque ela falava para mim: filha, eu amei você e seus irmãos a partir do momento que eu soube que eu estava grávida. E aí eu já tinha engravidado, eu já tinha parido, o meu filho já estava no meu colo e eu não sentia nada, a não ser raiva e desespero. Eu tinha a sensação muitas vezes que eu estava num pesadelo, assim, tipo aquele desenho da Alice do País das Maravilhas, que ela voa e aquele monte de coisa rodando, e eu me sentia nisso. Eu me sentia nesse mundo de coisas girando na minha cabeça e eu ficava flutuando no meio daquele monte de informações novas que ficavam girando em torno de mim, né? E eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia descansar, eu não conseguia cuidar do meu filho, eu só me sentia culpada e minha mãe brigando comigo porque eu não podia ter esse tipo de atitude com ele. Até que eu conversei com uma grande amiga minha e ela também teve depressão pós-parto. E ela me deu algumas dicas, ela me ouvia. Eu me lembro que eu sentava no banheiro da minha casa, chorava, conversava com ela, eu falava: Adri, mas o que eu vou fazer, Adri? Como que é isso? O que eu faço? O que eu penso? O que eu sinto? E eu vou dar uma dica que ela me deu também e que acho que foi o que mais funcionou para eu começar a ter uma interação com o meu filho, uma interação de verdade. Ela falou assim para mim: por mais que você não esteja sentindo nada, só desespero, conversa com ele com uma voz bonitinha, mesmo que não seja para falar coisas tão bonitinhas. Então eu comecei a falar com o meu filho assim: nenenzinho da mamãe, a mamãe não queria essa situação, a mamãe tá cansada, lá lá lá. Então eu usava essa tonalidade assim, que a gente acaba usando para as crianças. Eu fazia uma voz fofinha para tentar fazer meu filho me escutar, para ele se acostumar com a minha voz, para ele se acostumar com o meu toque. E foi um trabalho diário para mim. Eu posso dizer que foi um esforço muito grande fazer isso, porque eu estava lutando contra a minha vontade, mas eu sabia que era uma necessidade para mim e para ele. E eu continuei fazendo isso todos os dias, várias vezes ao dia e por algumas semanas. Até que de repente uma palavra de carinho surgiu. Isso para mim foi uma grande vitória. Quando ele estava com mais ou menos 3 meses, eu comecei a ter mastite. Foi um momento também muito doloroso, porque quem tem sabe como dói o seio. E aí meu filho já não queria mamar no peito porque estava entupido, daí ele queria só o outro, daí esse aqui piorava. E assim foi indo até que resolvi esse problema. E eu me lembro muito claramente quando ele tinha 7 ou 8 meses, que eu virei para o meu marido e falei assim: olha, eu até acho que eu tô começando a gostar dele. E isso foi muito legal, assim, porque naquela época, com as coisas que eu tava vivendo, com os sentimentos que eu tava lutando, foi para mim uma vitória sentir algum tipo de afeto pelo meu filho, né? Depois de 7 meses consegui ter algum tipo de interação com ele. Uma outra coisa que me ajudou muito também na época foi buscar uma atividade, né? Uma atividade que me desse prazer. Então eu comecei a participar de um coral que tem até hoje, chama Som do Brasil, lá na Alemanha. E toda quarta-feira à noite, era 8 horas de ensaio, tava eu e o meu filho, ele assistia todos os ensaios comigo. Então isso foi muito bom, fiz amizades maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas e que eu tenho contato até hoje e são grandes amigos. E realmente isso fez muita diferença na minha vida. E essa é mais uma dica: se você está passando por esse problema ou conhece alguém que esteja passando, tentem procurar alguma atividade que te dê qualquer tipo de prazer. Eu sei que é muito difícil a gente sentir prazer
com essa enxurrada de sentimentos e oscilações hormonais que acontecem no nosso corpo, mas a gente precisa buscar alguma atividade para fazer que ocupem a nossa cabeça e deixe a gente um pouco mais feliz. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, que eu não falava alemão, a questão de procurar um médico ou procurar um terapeuta ficou assim praticamente inviável. Eu morava numa cidade pequena e eu tinha buscado alguns médicos e foi muito complicado achar alguém que falasse português, né? Se o atendimento ginecológico já era difícil, imagina para você falar dos seus sentimentos. Então eu acabei não procurando nenhum profissional de saúde, nem psiquiatra, nem psicólogo, e fui esperando isso passar. Eu acredito que se eu tivesse buscado uma ajuda médica, isso tudo teria acontecido talvez mais rápido, né? O processo de passar por essa depressão teria sido mais rápido. Eu decidi com 10 meses desmamar meu filho, porque com 4 meses e meio já começaram a nascer os dentinhos dele, então assim, ele mamava e nunca era suficiente. Fora isso, me machucava muito o bico do seio, porque ele sempre mordia ou raspava os dentinhos, né? E com 10 meses eu acho que ele já estava com 6 dentes. Ele foi bem precoce nessa questão dos dentinhos. E quando ele fez 11 meses, a gente decidiu voltar para o Brasil para dar uma descansada, enfim, rever a família, passar um tempo com a família também. E depois desses 11 meses, eu consegui olhar para o meu filho e falar: filho, eu te amo. Eu dou minha vida por você, se for preciso. E sentir isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quem é mãe sabe a profundidade, a intensidade do sentimento entre a mãe e um filho. Hoje eu sou uma mulher, uma mãe muito realizada. O meu filho continua dando trabalho e vai dar trabalho a vida toda, né? Dizem que na adolescência fica pior, mas eu sou muito grata a Deus por ter me permitido ser mãe, por ter me permitido experimentar esse amor e até mesmo por estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Meu recado, assim, depois de toda essa história, é o seguinte: mães que estão passando por isso, ou se vocês conhecem alguém que estejam passando por essa situação, é realmente muito difícil, é muito doloroso, mas essa fase vai passar. O primeiro ano, né, depois que o filho nasce, são muitas adaptações. No meu caso, meu marido me ajudou também muito, ele foi super compreensivo, procurou me entender, procurou me respeitar. Se vocês puderem, procurem uma ajuda médica, conversem com pessoas, conversem com mães que estão passando pela mesma dificuldade ou que já passaram por essa dificuldade. E o mais importante, não se sintam culpadas por estar passando por isso ou por não sentir o que vocês gostariam de sentir. Essa minha amiga que me ajudou com aquela dica de conversar com meu filho, ela falava sempre para mim: o amor se constrói, o amor vai chegar. Eu achei que nunca fosse chegar para mim esse dia que eu ia olhar para o meu filho e falar: filho, eu te amo, né? Mas ele chegou e hoje é um amor que transborda. Ele ultrapassa todos os limites, todas as barreiras possíveis. Eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês e não desistam. Fiquem fortes, conversem bastante, procurem uma atividade para vocês fazerem, porque essa fase vai passar e vocês vão sair muito mais fortes dessa fase. E eu tenho certeza que o momento de falar: filho, eu te amo, vai chegar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse pouquinho que eu abri aqui do meu coração para vocês. Espero que possa realmente ajudar cada mãezinha aí que está passando por isso. E antes de finalizar, eu quero deixar mais uma mensagem para vocês. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.